Peraí, deixa eu acender meu cigarro. Ai, cara, eu não quero que o meu rosto seja visto assim. Só me deixa ofuscado. Tudo bem, eu tô pronto. A minha primeira experiência com isso foi quando eu tinha 7 anos. Eu e meu amigo, a gente estava voltando da escola e a gente encontrou um homem viciado. Ele estava parado na calçada, com uma mão na cerca e a outra fazendo alguns gestos. As suas roupas estavam sujas e rasgadas, o seu rosto estava sombrio e branco, como se fosse um fantasma. Mas nos olhos dele, cara, você podia ver o coisa ruim. A gente ficou congelado, a gente só ficou olhando para ele. A gente estava com medo, sim, mas a gente também ficou intrigado. E aí ele vomitou. Depois ele lentamente levantou a cabeça e olhou pra gente sorrindo de um lado da boca. Disse pra gente procurar ele, queria dar um presente pra gente. A gente era criança, cara. A gente queria um presente, então a gente foi até ele. A gente decidiu ir mostrar pra minha mãe, porque a gente não sabia o que era aquilo que ele deu pra gente. A gente não conseguiu descobrir, mas os dois concordaram que a minha mãe provavelmente ia saber. Quando a gente chegou em casa, a gente foi procurar ela e a gente encontrou ela sentada na mesa da cozinha, escrevendo alguma coisa. Mamãe, eu falei pra ela. Sim, filho, ela disse e se virou pra mim. Um homem na rua deu isso aqui pra gente, mas a gente não sabe o que é. Eu levantei a minha mão pra mostrar pra ela. Aí eu abri a palma da minha mão e mostrei uma seringa usada. Chocados? Meus pais também ficaram. Eles eram marroquinos e franceses. A gente vivia num lugar na França que era totalmente conhecido pela sua violência e abuso de algumas substâncias. Aí, lá estavam eles, já bastante preocupados comigo. Não só por conta de onde a gente vivia, mas também porque o meu primo Ben era conhecido por ser um vendedor dessas substâncias. E você sabe como é que é quando um membro da família está envolvido nesse mundo. Eles geralmente levam todos os meninos da família para esse lado, porque na família é o lugar onde eles podem ter mais confiança. E eu, então, aos 7 anos, apareci em casa com uma seringa na mão. A minha mãe ficou chocada, chamou meu pai para voltar para casa imediatamente. Quando ele chegou, eles foram direto para a pequena sala de estar e fecharam a porta. Eles ficaram lá por muito tempo. Não sei o que eles estavam discutindo, mas quando eles saíram, os dois concordaram que não era seguro que eu crescesse naquele lugar. Por conta disso, a gente foi quase que imediatamente para a casa dos meus tios na Holanda. Num primeiro momento, a gente foi só passar umas férias de alguns meses. Era como um outro planeta para mim. Tudo que eu conhecia era o gueto, a periferia, e aquele lugar era exatamente o oposto de tudo que eu conhecia. Era tão bonito e tranquilo. Não havia balas disparando nas ruas todas as noites, criminosos ou brigas. Tudo que eu podia ver eram crianças brincando em segurança na rua. A gente passou essas temporadas cada vez com uma frequência maior. Tanto que o meu pai solicitou uma autorização de residência. Assim que a gente conseguiu, a gente se mudou para lá. Eu fiquei um pouco excluído na escola de lá. Foi uma mudança drástica de onde eu vim. Tava sempre em encrencas e eu optava por resolver os meus problemas em brigas ao invés de diálogo. Mas mesmo assim, eu me saí muito bem nessa adaptação, especialmente na escola. Na época eu tava com 13 anos, e no ano em que a gente adquiriu a nacionalidade holandesa, os meus pais decidiram voltar para a França para fazer uma visita para minha tia no verão. E esse foi o verão que tudo mudou. Quando a gente chegou na casa da minha tia, o Ben também estava lá. A gente estava todo mundo do lado de fora, jogando futebol com a bola nova que eu tinha acabado de ganhar. No outro time tinha um garoto novo que eu nunca tinha visto antes. Quando eles perderam, ele saiu totalmente do controle e arrancou a bola da minha mão. A minha bola. Eu fiquei com raiva e eu pedi que ele devolvesse, mas ele se recusou. O quê? Eu não sabia mais o que fazer. O meu primo Ben estava assistindo tudo de dentro do carro preto dele. Aí ele me chamou e disse: "Eu vou te maltratar se ele for embora com a sua bola. Então, se eu fosse você, eu brigava com ele e recuperava ela." Eu tava com tanto medo do meu primo, que eu fui na direção dele, e antes que ele pudesse falar qualquer coisa, eu chutei ele no estômago e depois no rosto. E eu não parei por aí. Eu continuei machucando até que se cansasse.
Aí eu peguei a minha bola, entrei em casa e sentei em choque total. O que eu acabei de fazer? De repente, o Ben entrou e colocou a mão no meu ombro e disse: "Você fez a coisa certa." E eu respondi: "A coisa certa? Como que isso pode ser a coisa certa?" Ele pegou meu celular e colocou o seu número. "Um dia eu vou te ligar para que você me ajude com uma coisa." E aí ele foi embora. Voltando para Holanda, eu não tive mais notícias dele por 2 anos, mais ou menos. Mas algumas semanas depois de eu fazer 16 anos, eu finalmente recebi o telefonema dele. "Aí, eu tô indo pra Holanda pra te buscar. A gente vai fazer uma viagem junto", ele me disse. Felizmente, meus pais estavam no Marrocos em um casamento. Então eu tive que ligar pra escola falando que eu tava doente e dizer pra minha tia, que tava cuidando de mim, que eu tava indo pra uma viagem escolar. Estranhamente, ela não me fez perguntas, só me ajudou a fazer as malas e me deixou na escola. Eu esperei que ela saísse e saí correndo para a estação de trem para comprar uma passagem e encontrar o Ben no lugar marcado. E a primeira coisa que ele me disse: "Eu quero que você me ajude nos meus negócios." "Por que eu?" Eu perguntei para ele. "Eu preciso que você me ajude com algumas tarefas pequenas aqui e ali, e eu vou te dar um pouco de dinheiro por isso. Você topa?" Eu era só uma criança que não conhecia nada do mundo. Olha, eu não era do tipo que queria respeito, ou ser durão, ou alguma coisa assim. Eu fiz isso porque eu queria dinheiro. Eu ia pra escola com um monte de garotos ricos e eu só queria o que eles tinham. Eu não tinha amigos e nem ninguém pra conversar, eu ficava muito sozinho a maior parte do tempo. Eu, com apenas 16 anos, estupidamente, pensei que o dinheiro poderia me ajudar a preencher esse vazio. Ok, vamos lá. A gente viajou pela França e pela Bélgica. Eu, primeiro, só fazia umas tarefas pequenas, que nem empacotar caixa e atender o celular. Só que aí eu comecei também a ir pras ruas para conversar com os fornecedores do meu primo. Todo mundo achava que eu era só uma criancinha, só que eu aprendi muito enquanto eu estava nesses serviços. E aí, antes que eu percebesse, eu era capaz de fazer alguns negócios por conta própria. O meu primo ficava de olho em mim, mas eu estava progredindo. No final da viagem, meu primo me entregou um envelope de dinheiro e me falou: "Aqui, isso aqui é por todo o seu esforço no trabalho." Eu respondi: "Obrigado, cara. Eu vou organizar os meus negócios aqui antes da próxima viagem." Essa foi a viagem em que eu me tornei um homem. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava parado na porta me esperando com muita raiva. "Onde é que você estava? Você mentiu pra sua tia, você mentiu pra mim, você mentiu pra escola. Você sabe o que você fez? Como você perdeu as provas, não vai passar de ano e vai ter que repetir de ano de novo. Eu não acredito que você se comportou de forma tão irresponsável. Me passa o seu celular." Eu entreguei o meu celular pra ele. "Onde é que você estava?" ele me perguntou. Eu decidi só dizer: "Fiz uma viagem com o Ben." Ele olhou pra mim em silêncio por muito tempo. Ele estava em choque. "A partir de agora, você vai direto pra escola e depois pra casa, tá me ouvindo? Não tem mais saída, não tem mais internet, você nunca mais vai entrar em contato com Ben", ele ordenou. Em seguida, jogou meu celular no chão, quebrando a tela e pisando nele. Eu entrei furioso no meu quarto, porque ele não entendia como é que era difícil pra mim ter uma vida normal. Ele simplesmente não entendia o mundo e os negócios que eu tava entrando. Eu decidi que eu tinha que fazer o meu melhor para poder voltar a entrar em contato com o Ben. Aí, eu me esforcei muito na escola. Eu tive os melhores resultados até o 3º ano do ensino médio. Nessa altura, meu pai finalmente começou a parar de me controlar. E aí, eu convenci ele a me deixar ir para a França para visitar minha tia, e ele concordou com resistência, desde que eu ligasse para ele todo dia, para ele saber o que eu estava fazendo. Mas aí, eu disse pro meu primo que eu estava voltando para passar o verão inteiro. E aí, quando eu cheguei, eu voltei como se eu nunca tivesse ido embora. Os negócios continuavam como sempre. Antes que eu percebesse, alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu um dia entrei numa discussão acalorada com um dos fornecedores que se recusava a enviar pra gente o que ele tinha prometido. Eu fiquei tão bravo que naquele momento eu não consegui mais ver direito. Eu peguei um bastão e atingi 2 vezes o peito dele. Aí depois disso, eu olhei para as minhas mãos manchadas e fiquei em choque completo. Era como se eu tivesse saído dessa pessoa que eu me tornei e por um segundo eu voltei a ser eu.
E aí eu corri. Eu cheguei em casa, lavei as mãos e sentei na beira da cama. Eu não contei pra ninguém o que eu tinha feito. Só que eu tive sorte, porque aquele era um pequeno fornecedor e não tinha ninguém que apoiasse ele. Eu percebi depois que as coisas podiam ter dado terrivelmente errado. Eu podia ter acabado com ele. Eu podia ter acabado comigo. Eu podia ter começado um conflito. Pessoas podiam ter perdido suas vidas. Isso tudo só porque eu não pensei por um segundo. Só porque eu queria provar alguma coisa. Eu decidi voltar para a Holanda e disse para o meu primo que ia cuidar dos negócios por lá, enquanto ele cuidava dos negócios na França. Eu fiquei no negócio por mais ou menos 2 anos e isso me custou muito. O meu tio, que não me via há uns 2 anos, disse que não podia mais me reconhecer. Ele falou que eu parecia 10 anos mais velho, mas se não fosse por um amigo meu, eu provavelmente tinha acabado numa cova ou numa cela de segurança máxima. Ele me ajudou a conseguir um emprego e a passar em todos os meus testes. Eu ainda estou estudando para as minhas provas, mas em 3 meses eu espero voltar a levar uma vida normal. Eu quero encontrar um jeito de ajudar a sociedade. Então eu escolhi estudar engenharia química para fazer remédios que ajudassem as pessoas. Irônico, né? Eu só queria compartilhar a minha história porque eu quero que as pessoas que estão enterradas nesse mundo saibam que nunca é tarde demais e que você pode sim voltar e reconstruir uma vida normal. E é muito melhor que tudo isso, é muito melhor. Para todos os garotos que entraram nesse negócio, que saiam logo. Não é legal, é perigoso. Faz o certo pelas pessoas que se importam com vocês. Esse tipo de coisa pode parecer tão tentadora, dinheiro, poder, mas é tudo superficial. Se você for muito a fundo, isso vai mudar você. E não para melhor, nunca para melhor. Oi, obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Agora também temos uma página do Instagram e no Facebook. Curte lá. Tchau!